Olá pessoal, esta aqui é uma aula para o segundo ano da EMITA do PH, direcionada para o dia 22 de junho, segunda-feira, certo? Com o tema poliedros, revisão e aprofundamento, por quê? Semana passada nós já fizemos uma aula sobre poliedros, nós resolvemos 3 questões, mas essas 5, aliás, questões de hoje são um pouco mais difíceis e também, como eu não gravei a aula, né, então nós precisamos fazer uma revisão do nosso conteúdo para poder pensar nas questões, certo? Então, o que nós faremos? Essas 5 questões, né, 28, 29 e 30 da lista, que tem essa numeração no nível 1 da apostila do terceiro ano, inclusive, no volume 3, a parte de geometria de posição e poliedros, eu tomei as questões de lá. E nós vamos fazer aquelas 2 questões do ITA, primeira fase, objetiva, né, ano passado, que eu fiquei de fazer já faz algum tempo, né? Mas antes de eu dar o tempo para vocês fazerem essas questões aqui, nós vamos fazer uma pequena revisão da matéria. Então, pessoal, e poliedros? Primeiro, o que são poliedros? Né? São figuras que a gente já discutiu na aula passada, né? São formadas por são delimitadas por vários polígonos convexos, cada um no seu plano, né? De modo que, um poliedro convexo é aquele que, para qualquer plano de uma face, por exemplo, dessa face aqui de cima, ela deixa todo o restante do poliedro no mesmo semiplano, né? Existem exemplos que nós vamos ver mais adiante de poliedros não convexos, tá? Para cumprir relação de Euler, eu preciso que o poliedro seja convexo. Se ele não for convexo, pode até ser que ele cumpra, mas eu não tenho essa garantia, tá? Essa garantia que eu estou dando para vocês no caso em que o poliedro é convexo, tá? Então, o poliedro é uma figura desse tipo, nós conhecemos vários, o tetraedro, o cubo, o octaedro, etc. Né? E isso aqui são 2 prismas hexagonais, né? A base aqui é um hexágono e, né, tem a outra base lá que também é um hexágono, enfim. E forma essa figura aí que não sei se está muito bem desenhada, mas bom. O que nos interessa nos poliedros, geralmente, né, em questão de poliedros, é contar vértices, faces, arestas, dizer qual é a relação, né? Uma das relações para o cara convexo é essa daqui, né? Enfim, e aí nós temos alguns esquemas para contagem das arestas, tá? 2 principais aqui, a gente pode contar por faces, a gente pode contar por vértices, cada um nos dá uma formulinha. Para exemplificar o que essa formulinha está querendo dizer, vamos imaginar que eu viesse aqui inocentemente contar as arestas usando as faces, tá? Então, em cada face eu vou marcar o número de lados que ela tem, tá? Então, essa face de cima e essa face de baixo, cada uma tem 6 lados, né? Agora, todas as outras faces são quadrangulares, elas têm 4 lados, né? 4 lá atrás, 4 aqui na frente, 4 na frente, 4 naquela lá de trás, né? 4 naquela outra lá de trás e 4 daqui da frente também, né? Então, o que vai acontecer? Na hora que eu somar 6 mais 6 mais 4 vezes 6, né, vai dar 36, né? E aí eu vou ver que isso é o dobro do número de arestas, né? Então o número de arestas vai ter que ser 18. Por quê? Porque cada aresta é contada, digamos essa aresta aqui, né? Ela é contada quando eu passo pela face de cima e quando eu passo pela face retangular aqui de baixo, né? Então, cada aresta é contada 2 vezes nessa brincadeira aí. Eu também vou contar cada aresta 2 vezes se eu fizer a contagem pelos vértices, né? Em cada vértice eu escrevo de quantas arestas ele é extremo. Esse vértice aqui é extremo de 3 arestas, esse também, enfim, né? Todos esses aqui, nesse caso particular que talvez não seja o melhor exemplo possível de poliedro para esta contagem específica, né? Enfim, todos são iguaizinhos, todos estão com 3 arestas aqui, né? E aí, se você fizer a soma, você vai achar 36, 36 é o dobro de 18, né? Então, aqui para essa contagem eu também acho a mesma quantidade de arestas, né? E aí é isso que eu escrevi na fórmula de Cal. O dobro do número de arestas, se você contar por faces, ele é 3 vezes a quantidade de faces triangulares, mais 4 vezes a quantidade de faces quadrangulares, mais 5 vezes a quantidade de faces pentagonais e assim por diante. Se você contar por vértices, vai ser 3 vezes o número de vértices de ângulos triédricos, 4 vezes o número de vértices de ângulos tetraédricos e 5 vezes o número de vértices de ângulos
que tem 5 arestas, enfim, assim por diante, né? E aí, essas contagens aqui me dão restrições, né, particulares para os números de faces em relação ao número de arestas, né? Porque, por exemplo, esse 2A aqui, né, eu posso dizer que ele é pelo menos 3 vezes a soma do F3, F4, F5, etc, né? Porque esse 4 aqui, ele é maior do que ou igual a 3F4, né? Esse 5F5 ele é maior do que ou igual a 3F5, assim por diante. Então eu posso fazer essa cota aqui do 2A por baixo, né? E aí eu ponho 3 em evidência, soma das quantidades de faces vai dar o total de faces, né? F3 mais F4 mais F5, etc. igual a F, né? Então uma restrição é 2A maior ou igual a 3F, que eu posso fazer na equação de baixo também. Então para que o poliedro convexo aconteça, existe, bom, se bem que isso aqui vale do não convexo também, esse lado, né? Para que isso seja um poliedro, bom, em particular ele tem que cumprir essas duas equações aqui, 2A maior ou igual a 3F, 2A maior ou igual a 3B. Muito bem, um outro detalhe importante que você pode querer saber aqui é o seguinte, que para você somar os ângulos internos da face, você tem uma fórmula que depende diretamente aqui do número de vértices, né? 360 graus vezes V menos 2, soma dos ângulos de todas as faces, certo? Você vai em cada face que é um polígono convexo, soma a quantidade de ângulos, né? Fazendo isso sobre todas as faces, o resultado vai ser esse aqui, né? E aí, como é que a gente demonstra isso para já ter um traquejo aqui com as formas que nós vimos no quadro anterior, né? Você sabe que um polígono convexo de n vértices tem como soma dos seus ângulos 180 graus vezes n menos 2. Como nós vamos fazer isso sobre todas as faces, né? Chama essa somazinha aqui de S, só por enquanto para a gente ter uma notação. Essa soma S vai ser o quê? Vai ser um somatório, né? Posso variar o K, né, maior do que ou igual a 3, de 3 até onde for pertinente, né? O K sendo a quantidade de lados que eu estou considerando para a face que eu vou somar, né? Então, para cada K, vamos dizer, K igual a 3, tem um tanto de faces triangulares, K igual a 4, tem um tanto de faces quadrangulares, né? Então, vamos lá. Para cada face que tenha K vértices, né, a gente vai ter 180 graus vezes K menos 2, né? Só que iguais a ela, nós temos exatamente FK, né? Então, as faces com K vértices contribuem com essa quantidade aqui para a soma dos nossos ângulos. Variando esse K onde é pertinente, nós vamos obter a soma total dos ângulos das faces do poliedro, certo? Só que esse somatório aqui pode ser reescrito, né? Eu posso fazer a distributiva aqui para este cara e para este cara, né? E aí vai ficar assim, ó. O primeiro somatório eu posso fazer 180 vezes K vezes FK. O 180 sai, né? 180 graus vezes a soma de K vezes FK. K vezes FK. Menos, aí ó, 180 FK vezes 2, 360. Então menos 360 graus. Este multiplicando, por sua vez, somente o somatório do FK. Certo? Então aí, nós já obtivemos alguma coisa de muito relevante. Por quê? Segundo as fórmulas que nós escrevemos no quadro anterior, essa soma aqui é o dobro do número de arestas. Certo? Então essa parcela aqui é 180 graus que multiplica o dobro do número de arestas. Certo? E essa soma das quantidades de faces triangulares, quadrangulares, pentagonais, etc., é justamente F, né? Então isso aqui é menos 360 graus vezes F, né? Então o nosso S vai ficar com 360 graus que multiplica A menos F, porém, pela relação de ordem, o A menos F é exatamente V menos 2, certo? E aí fica demonstrada a relação para a soma dos ângulos
das faces de um poliedro. Bem, meus caros, agora que vocês tirem aí uma meia horinha para tentar pensar nas 5 questões que eu propus para este vídeo, certo? E aí em seguida nós vamos, né, se você passar desse tempo, você verá as soluções. Então, meus caros, aqui seguem as soluções de 28 e 29, tentarei ser breve, que nos diz o enunciado da 28, que tem 10 vértices do nosso poliedro, que as faces deles são triangulares ou quadrangulares, e que quadrangulares, triangulares e número de faces formam uma progressão aritmética. O que ele quer? Número de arestas. Muito bem. Se ele falou que as faces só tem esse formato aqui, triangular e quadrangular, né? Eu já sei automaticamente que o total de faces F é igual a T mais Q, triangulares mais quadrangulares. Né? Se eu tenho uma PA aqui de 3 termos, basta eu ver que o do meio é a média dos dois extremos, né? Ou seja, 2T igual a Q mais F. Né? Na hora que eu pegar esse valor de F aqui e substituir dentro da equação de baixo, o que vai acontecer é 2T igual a Q mais T mais Q. Daí eu vou tirar o quê? Que o T é igual a 2Q. Né? Como T é igual a 2Q e o F é T mais Q, o F fica sendo 3Q. Né? E aí isso já é uma expressão interessante em função só de uma das incógnitas em vez das duas Q e T, né? Porque eu posso jogar em geral para a forma de Euler isso aqui e encontrar o Q. Né? Mas antes de fazer isso, eu vou aplicar aquela nossa contagem de arestas. Né? Eu posso falar que 2A, né? 2A é igual a 3T mais 4Q. Né? Aí eu vou fazer o seguinte, vou colocar o T em função de Q, né? 6Q, né? Porque o T é 2Q, mais 4Q, que é 10Q. Como 2A é 10Q, eu vou ficar com A igual a 5Q, certo? Como eu já sei o número de vértices, é só aplicar a relação de Euler e Brasil, né? V mais F igual a A mais 2. Vamos fazer as duas questões na mesma tomada, né? Para não ter que cortar o vídeo de novo. 10 mais o F, que eu vou chamar de 3Q, é igual a 5Q mais 2. O que vai sair é que o Q é igual a 4, né? Como Q é igual a 4, eu tenho A igual a 5Q. Pronto, A é igual a 20. Brasil. Acabou, né? Agora essa 29 aqui, ele me dá o quê? O número de arestas é 25. E agora eu tenho 3 formatos de faces, né? Triangulares, quadrangulares e pentagonais. Pela interpretação do enunciado é Q igual a 2P e T igual a Q mais 4. Né? Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte. Eu posso usar direto a minha contagem, né? 2A igual a 3 triangular mais 4 quadrangular mais 6, perdão, mais 5 pentagonal, né? Só que 2A é 50, então 50 igual a 3T, eu vou chamar de Q mais 4, eu vou botar todo mundo em função de Q, em vez de botar Q, P e T, né? Então o T vai virar Q mais 4, o 4Q continua 4Q, e o 5P vai virar 5 vezes, bom, P é Q sobre 2, né? 5Q sobre 2. O que sai disso aqui é que 50 é igual a 12 mais 7, que é 14 sobre 2, mais 5Q sobre 2, 19 sobre 2Q, né? 19 meio de Q. Então, o 19 meio de Q dá 38, o que eu vou descobrir é que o Q é igual a 4 de novo, coincidência, não? Enfim, eu quero saber o número de vértices, né? Eu sei o número de faces, veja bem. Eu poderia ter feito aqui no início, né? Mas é conveniente fazer agora, porque agora eu vou saber exatamente, né? De novo, eu sei que o número de faces é T mais Q mais
P, né? Só que eu já sei que o T é 8, né? O Q é 4 e o P vai ter que ser 2, porque o Q é 4 e o Q é o dobro do P. Então 8 mais 4 mais 2, 14. Pronto. Agora sim, relação de Euler, né? Número de vértices mais número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Então, número de vértices mais 14 é igual ao número de arestas, que é 25, mais 2. Pronto, eu vou achar que o número de vértices é 13. Então, na questão 30, nós temos uma face que é hexagonal, certo? O que acontece? O poliedro ele é uma figura que está no espaço, ele não está contido no plano. Então, tem o plano dessa face aqui, certo? Fora dele deve haver ao menos algum vértice, o que significa também que cada um desses 6 vértices aqui, né, além de eu já ter as 6 arestas correspondentes a esses vértices, né, cada um desses vértices aqui vai ter que ter alguma aresta partindo para fora desse plano, né? E aí então eu tenho alguma aresta aqui, 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 tá? Então pronto, 6 mais 6, eu sei que o mínimo de arestas que esse poliedro vai ter que ter é 12. Detalhe, pode uma aresta vermelha coincidir com a outra? Não. Por quê? Porque senão eu teria 2 vértices diferentes do hexágono na mesma aresta. Isso significaria que a reta suporte dessa aresta estaria contida no próprio plano do hexágono. Porque se uma reta tem 2 pontos no mesmo plano, ela está contida no plano, certo? Então eu sei que o mínimo é pelo menos 12. Eu não provei que o 12 é mínimo. Isso é um detalhe importante em argumentações matemáticas em geral. Você quer o mínimo de alguma coisa, tá? Você encontrou uma cota inferior. Pode ser que fosse maior do que ou igual a 12, mas que não tivesse nenhum poliedro convexo com 12 arestas, né? Felizmente, nesse caso eu consigo exibir um exemplo que está aqui, né, saltando aos olhos, que é o nosso famoso, a nossa famosa pirâmide de base hexagonal, né? Não ficou muito bonita, mas acho que compreende-se que ela é um exemplo do que nós precisamos. Finalmente, as nossas tão esperadas questões do ITA do ano passado. A primeira delas é a questão 53, da primeira fase do ITA 2020, cujo enunciado está aí dado para vocês em algum lugar. E são 3 afirmativas, você tem de julgá-las, certo? A primeira afirmativa diz assim: todo poliedro formado por 16 faces quadrangulares possui, 16 todas quadrangulares, possui 18 vértices e 32 arestas, verdadeiro ou falso? Bom, aí você vai olhar, o que acontece? Se são todas quadrangulares, né, o dobro do número de arestas é só simplesmente 4 vezes o número de faces quadrangulares, que são todas 16. Então, realmente, o A, 32, confere, certo? Número de vértices, bom, você vai fazer a relação de, olha, V mais F igual a mais 2. Então, V vai dar 18, confere. Então você existe, né? Beleza, V, próxima, você errou, tá? Por que você errou? Porque ele não falou que o poliedro é convexo, tá bom? E, de fato, tem um exemplo de poliedro não convexo que cumpre V, F igual a 16, A igual a 32, mas o V vai ter que ser igual a 16 aqui, que é exatamente esse cara que eu tentei desenhar aqui, veja se vocês me entendem. Imagine que isso aqui é um palco, né, um caixote de madeira bem grande, lá no meio eu abri uma piscina. É tipo uma rosquinha quadrada, certo? Esse cara tem 16 faces, porque 4 em cima, 4 embaixo paralelos aqui a de cima, né? 4 por fora e 4 por dentro paralelos às de fora, que são os ladinhos da piscina ali, né? Então você tem 16 faces, se você contar a quantidade de arestas, ó, 1, 2, 3, 4, lá embaixo tem mais 4. 1, 2, 3, 4, lá embaixo tem mais 4, já deu 16. Aí você tem contagem de dentro também, 1, 2, 3, 4, lá dentro deu mais. Enfim, tem que contar, vai ver que vai dar 32, né? E, no entanto, o número de vértices é 16, que são esses 4, os outros 4 lá do outro lado, os 4 de dentro lá e os outros 4 do outro lado, enfim. Então essa alternativa é falsa
graças à rosquinha quadrada, que não é um poliedro convexo, beleza? Então esse era o item mais polêmico, né? Os outros não são assim tão puxados, né? Por exemplo, a segunda. Em todo poliedro convexo que possui 10 faces e 16 arestas, a soma dos ângulos de todas as faces é 2160. Bom, ele falou convexo na segunda alternativa, então, e na primeira e na terceira ele não fala convexo, então já seria um caso para você desconfiar disso aqui, né? Não é tão nebuloso assim, é só ler com atenção, né? Mas aí, relação de ordem, se você fizer aqui, ó, o V vai dar 6, né? Porque 6 mais 10 dá 16, não, o V vai dar 8, como é isso? O V vai dar 8. 8 mais 10, 18, 16 mais 2, 18, beleza. E aí a gente falou que a soma, né, era 360 graus vezes V menos 2, né? Tinha essa formulazinha para soma dos ângulos. E aí vai dar 2160, essa alternativa aqui é verdadeira, né? Então é F, V e a terceira. Ele está perguntando se existe um poliedro com F igual a 15, A igual a 22 e V igual a 9, né? Bom, obedece a relação de ordem, né? 9 mais 15 igual a 22 mais 2, todas as duas coisas dão 24, certo? Mas tem aquela desigualdadezinha marota que a gente tinha visto lá no nosso quadro de revisão, né? Lembra que 2A era 3F3 mais 3F4 não sei o que, isso era pelo menos 3 vezes o número de faces, né? Então, para existir esse poliedro, ele tem que cumprir que isso seja maior do que ou igual a isso. Acontece que 2 vezes a quantidade de arestas que ele deu, 22, é menor do que 3 vezes a quantidade de faces que ele deu, tá? Então, como esses valores aqui não cumprem essa inequação, né, eles violam essa inequação, então essa afirmativa aqui é falsa, esse poliedro não existe. E aí, a resposta é FVF, só é a verdadeira. Afirmativa 2, o gabarito é B, e você vai embora para casa um pouco mais feliz. E agora, nossa última questão, 54 da primeira fase do ITA 2020, né, que é o ano passado, né, 2019. Tem 3 afirmações. A mais simples delas, provavelmente, se você tentou fazer, é a 2, né? Diz assim: as projeções ortogonais de duas retas paralelas RS sobre um plano π são duas retas paralelas. São se essas projeções forem retas, mas quando você projeta retas paralelas que são ambas perpendiculares ao plano, as projeções são pontos. Então essa afirmação é falsa, basta você ter em mente aquele exemplo que a gente colocou, né, o tempo todo lá nas aulas de teoria, né? Quando as retas são perpendiculares, você projeta, isso vai ser um ponto, certo? A afirmativa 3, eu vou deixar um quadro para julgar só ela. Vamos julgar a afirmativa 1 agora por enquanto. Ele dá lá 3 planos, π1, π2 e π3. Aqui eu só desenhei π1 e π2. Mas ele diz que π1, p2 e p3 se intersectam ao longo de retas R, S, T. Certo? Então eu arbitrei aqui, né? π1 interseção p2 eu chamei de T, π1, p3 eu chamei de S, e p2, p3 eu chamei de R, né? A afirmação que ele faz é a seguinte: se a interseção das retas RS é não vazia, então a interseção das retas RS e T é não vazia. Isso é verdadeiro, o raciocínio é muito rápido. R interseção S não ser vazio quer dizer que tem ao menos um ponto na interseção dessas duas retas, né? Só que R está contida nos planos π2 e π3, S está contida nos planos π1 e π3. Então um ponto que esteja em RS, que ele falou que existe, porque esse conjunto não é vazio, ele pertence a π1, a π2 e a π3. Isso quer dizer que a interseção dos 3 planos é não vazia. Se a interseção desses 3 planos é não vazia, bom, o que acontece é o seguinte: essa interseção de 3 retas aqui é a interseção dos 3 planos, tá? E aí você pode fazer um esqueminha algébrico aqui para demonstrar isso, né? Porque o que é R interseção S? Na verdade, o que você vê é que ele é R interseção S interseção T, né? Esse conjunto aqui, R interseção S, qualquer que seja o caso, ele é igual a esse outro conjunto aqui. Como é que você mostra isso? R interseção S é o mesmo que π2 interseção π3 interseção π1 interseção π3. Bom, é claro que eu repeti o π3 aqui e é uma interseção de interseções, então isso é a interseção de π1, π2, π3, né?
Só que isso é justamente a interseção de π1, π2, π2, π3, π3, π1. Então isso é a interseção de RST. Não tem muito para onde fugir aqui, né? Então acaba que isso aqui é verdade porque os dois conjuntos são mesmo iguais. Falta a gente julgar ainda a terceira alternativa, né? Essa aqui, terceira afirmação. Essa aqui era verdadeira, né? Então temos o EF, vamos para a terceira. Pessoal, essa aqui é aquela afirmativa que fez a mão de todo mundo coçar para dizer que era verdadeira, mas que na verdade é falsa. Observação: a questão 54 e a 53 que nós acabamos de resolver figuram certamente entre as 5 questões mais difíceis da prova objetiva do ITA da primeira fase do ano passado. Portanto, se você errou, é um erro para você crescer, se aprimorar, tá? Não é para desanimar, porque com certeza dava para tirar coisas nas outras questões. Se você acertou, parabéns, né? Mas o que essa afirmativa aqui dizia era o seguinte: se você tem retas R e ST, duas a duas reversas, então existe uma reta U paralela a R e concorrente com S e com T. Tá bom? E essa afirmativa é falsa por quê? Bom, vamos lá, tem a reta R, aí eu pego aqui uma reta, existe lá, né? Vamos dizer que existe uma reta U que intersecte R, S e T. Então, olha para esse plano aqui, ó, que é gerado, né? Plano alfa, o plano gerado não, que contém as retas S e U, né? Obviamente S e U são concorrentes, são coplanares e elas não podem ser paralelas porque R e S não são paralelas, mas a U é paralela a R, tá? Então, a reta U está contida aqui, é concorrente, né, com a reta S dentro desse plano alfa. Então, o que acontece? Como a reta U intersecta a reta T, eu sei que T tem um ponto dentro do plano alfa, ou seja, reta T, interseção plano alfa, não é vazio. Quando a interseção de um plano com uma reta não é vazio, pode ser que a reta seja secante ao plano? Pode. Mas pode ser também, e aí é que o negócio falha, pode ser, né, justamente que a sua reta, o seu plano